cheia. Boa noite, gente. Olha, é um prazer muito grande estar com vocês. Recebo o meu abraço, né, através do Ney e da Angélica, que me acolheram como filhas, né, já há quase 4 anos. Um grupo muito lindo que nós encontramos todas as quarta-feiras, num encontro de culto no lar, onde todos nós aprendemos. Estamos aqui com o Mauro, né, também que participa. E é uma alegria muito grande eu vim de longe conhecê-los pessoalmente. E é um amor muito grande encontrado nos nossos corações, né, Mauro, Ney, Angélica e os demais. E eu agradeço muito a oportunidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui um estudo, né, um trabalho, porque nós somos eternos aprendizes, né, eu estou aprendendo com vocês. E qualquer dúvida a gente busca para poder aprendermos juntos. O nosso assunto de hoje foi pedido, né, o Ney me deu a ideia de ter o que a gente fosse falar. E aí, buscando, com certeza, vem para mim primeiramente, né? São o que busca a palavra é o primeiro a ser o aprendiz. E aí eu vou compartilhar com vocês esse aprendizado meu, ou esse aprofundamento à luz da doutrina dos Espíritos. E o tema nosso é o processo de transformação do Espírito. Bom, esse processo de transformação, como seria isso? Seria muito fácil para a gente poder ter uma regrinha, né? Ter um mapinha, ter um guia, assim, para a gente poder fazer e no estalar de dedos a gente buscar essa transformação, esse progresso, essa vontade nossa de tornarmos espíritos puros, como o nosso Mestre Jesus nos propõe e fala que todos nós, todos, independente de um dia nós seremos espíritos puros, que é a promessa dele, que ele nos diz que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. E nós sabemos que quando nós alcançarmos esse coração puro, nós iremos orbitar juntamente ao Pai, que foi o que ele nos veio trazer também, mostrando que o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E isso é uma informação muito linda, muito bonita, que nos consola. E para a gente poder entender isso, já há muito tempo, né, que nós estamos vindo a essa busca. E para a gente saber como é esse processo, o que é processo, afinal de contas? Então, o processo, eles são atividades, são conjuntos de atividades que são interrelacionadas para poder, né, gerar ou agregar alguma coisa que seja bom para o ser, ou para alguma coisa, porque nós podemos também falar sobre a matéria. Então, um exemplo, tudo que você pega de conhecimento ou que você vai produzir alguma coisa, se você agrega alguma coisa àquilo, ele só vai melhorando e tendo perfeição. Você vai buscando essa perfeição. Então, isso exige um processo. E a nossa vida, ela é um processo. Tudo que nós vamos fazer, nós estamos processando alguma coisa. Agora vai das nossas escolhas. Que processo é esse? É bom ou ruim? É para o bem ou para o mal? Depende de cada um. Cada um escolhe e é responsável por aquilo que ele quer. E no nosso caso aqui, com certeza, todos nós buscamos o quê? O nosso melhoramento espiritual. Nós estamos buscando o nosso progresso para chegarmos um dia a orbitar junto ao Pai, que foi o que já foi dito. Então, nós podemos pegar, por exemplo, eu pego umas laranjas. Aí, daquela laranja, eu faço um suco. Um suco simples, ele vai ser um suco simples. Eu vou poder processar ele e vender ele por X. Agora, se eu coloco ele num copo e vou ornamentar aquele copo, eu estou agregando alguma coisa. Aquele suco de laranja já não vai valer X, ele vai valer XY. Se eu levo esse suco de laranja
para um lugar onde está muito calor, ou vamos dizer à beira-mar, eu estou agregando mais alguma coisa. Então ele já vai valer x ao quadrado mais y. Então isso é agregar. E nós, espíritos, viemos agregar conhecimentos e agregar informações, e dessas informações a gente adquirir para nós o que nós queremos para nós. Por isso que Jesus fala para a gente, a cada qual a sua obra. Então vem nos dizer isso. Então eu recebo conhecimento. Se eu agregar aquele conhecimento, uma transformação minha, ou florear ele aplicando no meu dia a dia, eu estou agregando positivamente. Mas eu posso fazer também, deixar esses conhecimentos à parte e continuar minha vida sem transformação, e esses conhecimentos, como uma laranja que fica guardada, ela vai simplesmente estragar, vai passar, vai ser esquecida, e aí não vai me agregar em nada. Então é isso que nós temos que fazer para que esse processo nosso de crescimento espiritual aconteça em nós, aplicando todos os nossos conhecimentos à nossa vida. E como que é feito esse processo? De que forma a doutrina vem nos trazendo isso? E ela nos traz, que através da família é que acontece esse processo de transformação. Mas falar de família, como que eu vou falar da família sendo que nós somos únicos e cada família constitui de membros diferentes e cada uma tem uma estrutura? Nós não viemos aqui para falar que a família da cidade de Timóteo é melhor que a família de Ouro Branco, ou que o país tal, as famílias têm mais acesso a melhorias do que as famílias do Brasil. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa é saber o que esse processo, esse mecanismo de família tem a ver com o nosso crescimento espiritual. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, Kardec pega o Evangelho de Mateus 19, de 3 a 9, e eles falam, que os fariseus estavam questionando Jesus, que queriam pegá-los, como todos nós sabemos, e aí eles perguntam para Jesus, que o homem, como que é que Moisés falou que poderia separar, o casal, que poderia pegar sua mulher e entregar para os pais. E aí Jesus responde, que eu não vou ler aqui, mas está em Mateus 19, de 3 a 9. E Jesus respondeu para os fariseus, foi por causa da dureza do vosso coração. Então, olha para vocês verem, a separação da família, ou a separação dos espíritos confiados a Jesus, teve esse processo de separação a partir de quê? Da nossa dureza do nosso coração. E nós sabemos, através da doutrina dos espíritos, que essa dureza do coração acontece por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que gera todas as mazelas que vêm atrapalhar o ser a conviver em família. E aí, no capítulo 22, no item 2, mesmo nesse capítulo, não separais o que Deus juntou, aí vem nos explicando da seguinte forma, não há de imutável senão o que vem de Deus. Então, tudo que vem de Deus não tem como modificar, é imutável. Não tem. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Então, por isso que as leis humanas, elas se transformam dia pela noite, de local para local, de família para família. Nós podemos pegar aqui, nós aqui, quantas famílias tem aqui representadas? Vivemos no mesmo país, com as mesmas leis, nas mesmas cidades, com as mesmas ruas, os mesmos comércios, os mesmos costumes, e não existe nem uma família igual.
e não vai existir jamais. Então, por isso que se modifica de acordo com a necessidade do público, né, daquela cidade, das leis daquela cidade, daquele país. E aí continua nesse item 2. Então, no casamento, fala no item 2, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. E aí a gente vai e confunde isso aí tudo. União dos sexos, a gente acha que é só a vida sexual. E não é, é a união de dois seres. Então ele continua falando, para operar a renovação dos seres que morrem, ou seja, para a procriação dos filhos de Deus. E aí, essa energia sexual, ela, nós, como espírito, ela abrange muito, que seria uma outra palestra. Então, não é desse sexo que a gente está falando. A gente está falando da união de dois seres que vem com a missão de trazer os filhos à Terra. Essa que é a importância. Só que, continuando nesse item 2, aí Kardec vem explicando e falando que o ser humano, né, confunde as coisas e acham que a sexualidade no casamento que é a base, o ato sexual, e não é o ato sexual. Aí ele vem falando bem mais abaixo, Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelo laço da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos, não é só da mulher, não é só do homem, é dos dois, a afeição mútua dos esposos se transportassem para seus filhos e que eles fossem dois, em lugar de um, a amá-los e a cuidá-los e a fazê-los progredir. E fala que, mas na união dos sexos, ao lado da lei divina, material comum a todos, nos seres vivos há uma outra lei divina e imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Então, ou seja, não é simplesmente o ato sexual. A união da família, a constituição da família, além desse ato, tem uma função muito maior, que é o que Jesus veio trazer para nós, que é o amor. E a responsabilidade é dos dois. Aí, nesse mesmo capítulo, né, do capítulo 22, tem uma lição que vocês leem lá em casa, que fala sobre o divórcio. Aí pergunta, mas por que, né? Se Moisés deu a ordem do divórcio, e como que funciona o divórcio para nós, espíritos encarnados? Aí, um trechinho só, fala assim, o divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Então, o divórcio vem para separar o que já é separado, né? Não é contrário à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, ou seja, a separação do divórcio só acontece quando não existe a aplicação da lei de amor trazida e vivenciada por Jesus. Então, não adianta a missão do pai e da mãe de amar, de educar e fazer progredir o espírito que nele foi confiado, independe de leis humanas. É uma missão divina. Então, não tem como, né? Então, a conclusão que nós chegamos, não existe outro processo de transformação do ser, do espírito encarnado. É através da família. E aí a gente vai mais além quando a gente começa a pesquisar dentro da doutrina. Além da família consanguínea, nós temos a família espiritual. E nós estamos ligados às duas. Não, mas eu estou aqui, eu nasci nessa família X,
quando eu for para o outro lado, na minha pátria espiritual, eu vou ter outra família lá. Não, pelo contrário. Nós estamos ligados o tempo inteiro. Paulo de Tarso nos falou: vós estáis rodeados de uma multidão de testemunhas. Ou seja, se a gente começa a trabalhar até esqueci que o nome, calculei aqui, nossa codificação kardeciana. Desculpa, gente, é emoção. Quando a gente começa a pesquisar, a estudar a nossa codificação kardeciana, nós vamos ver lá os laços de famílias, como que é que os espíritos nascem, de onde vem, para onde vai. Aí nós vamos conseguir descobrir, através dos espíritos que ditaram isso, que nós temos sim a nossa família consanguínea, onde que nós reunimos com as nossas afinidades e que viemos nesse processo de um para ajudar o outro no crescimento espiritual, e que nós somos diferentes, até às vezes inimigos, ou então amigos demais, que viemos com missão para ajudar o outro. Mas que ao lado desse processo de nós espíritos encarnados, das nossas almas, existe uma equipe espiritual muito grande, mas muito grande, que torce por nós e vive por nós e participa conosco no nosso progresso espiritual. Eles fizeram o nosso progresso, nosso processo, uma equipe, nosso processo reencarnatório, e nos dá todo o apoio. E essa multidão de testemunhas que vivem conosco são familiares nossos, e nós vamos agregando cada reencarnação, nós encontramos um membro a mais para fazer parte dessa família universal. Como assim? Por exemplo, eu estou na minha família agora, né? Quando a gente retornar para o plano espiritual, voltando de novo, os meus familiares dessa encarnação progrediram e eu fiquei para trás. Por exemplo, eu fiquei para trás, não fui. Esses irmãos que trabalharam comigo aqui vão me acompanhar da onde eles estiverem, nas muitas moradas da casa do Pai. E vão estar torcendo por mim, intercedendo por mim, ajudando eu a caminhar. Só que os meus galgaram, progrediram, e eu fiquei para trás. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser agregada a uma outra família que está no mesmo processo que eu, no mesmo patamar, com a mesma situação, para eu continuar o meu progresso espiritual. Aí o que aconteceu com a minha família? Aumentou. Porque eu fui para uma família onde eu adquiri mais irmãos, e ali aumentou a minha família. E eu, consequentemente, fui para outra família, aumentando a dela também. Por isso que nós estamos ligados, não estamos separados. Estamos separados por um tempo determinado, né? Que é no mundo corpóreo e no mundo espiritual. Mas somos todos famílias universais. Aí, como nós falamos aqui, que o processo é através do amor, nós vamos ver também que essa família, para crescer, para ela poder progredir, nós vamos ver também lá no capítulo 11, no item 8, a lei de amor, que vem falar para nós desse processo reencarnatório e desse crescimento familiar, através da família. Aí fala lá da lei do amor, no item 8, fala: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Não temos dúvida disso. Ele veio trazer o amor, e é o amor a linguagem universal. Não é terrena, não é só para nós. É nas muitas moradas da casa do Pai. Onde que nós formos, a linguagem, a lei maior é a lei do amor. E aí fala que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos, eles são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, ou seja, eu só vou evoluir, eu só vou progredir quando eu começar a processar no meu ser,
na minha alma como espírito encarnado, ou no meu espírito quando estiver desencarnado, né, nós vamos processar essa lei de amor, eu vou galgar o meu progresso espiritual. Aí fala aqui que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, ou seja, pela união dos seres. Não existe outra forma. Não tem como eu amar sem estar junto, conectado, compartilhando, sendo solidário. Não tem como, perdoando. Essa é a lei do amor. Eu tenho que estar em fusão, juntos, né, para que a lei de amor aconteça. E quando tem essa função, o que acontece? Ele aniquila as misérias sociais. Nós temos facilidades para conviver aonde a gente estiver. E nós sabemos que o nosso orbe, né, de provas e expiação não é fácil. Nós saímos de uma prova, caímos em outra. É uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. É uma dor aqui, uma dor lá. E aí a gente vai galgando nisso aí. Mas se a gente se mantém unidos, né, como família, nós vamos conseguir vencer. Porque nós vamos estar, sim, cumprindo a lei maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, mais adiante, um pouquinho, vem falando de um outro mecanismo, que é através, para ajudar nesse processo do progresso espiritual através da família. O Espiritismo, por seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atento, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, que se chama reencarnação. Triunfando sobre a morte, revela o homem maravilhado o seu patrimônio intelectual. Então, ou seja, é através da reencarnação que nós vamos continuar esse processo. Nós vamos trocar de família? Não. Nós vamos trocar de corpo e vamos conviver com outros seres que vão ser meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, meu vizinho, meu companheiro que adentra dentro da minha casa toda quarta-feira, sem me conhecer, conhecendo agora fisicamente. Esse contato com essa tecnologia. Então, todo aquele ser que entra na minha vida, que é colocado no meu dia a dia, é o meu familiar. É a minha família. Independente se está encarnado ou desencarnado. Essa é a nossa família. E aí ele fala aqui para nós que a reencarnação, que sobre a morte revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais o suplício que ela o conduz, mas a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem à matéria. Então, ou seja, é nesse processo de família de sangue, família espiritual, uma reencarnação hoje, uma reencarnação amanhã. Nesse processo nós vamos conquistando o nosso ser e fazendo a nossa transformação. Por isso que Jesus sempre falou para a gente: buscai primeiramente o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. Porque nós buscamos o quê? Para constituir nossa família. Nós buscamos principalmente a matéria física. Olhamos com os olhos da carne, buscamos quem é que tem mais uma profissão, quem é que está estudando e vai me dar uma condição melhor na sociedade. Então nós temos que deixar de olhar esse lado material e começar com o olho do Espírito para o nosso próximo. Olhar a beleza que vem de dentro para constituir a nossa família. Independente se é esposa, se é marido, se é filho, se é vó, se é vô, se é tio. Então eu vou olhar para o meu familiar como um agregado que vem me ajudar e eu vou ajudá-lo a crescer espiritualmente. E aí nós vamos ver que essa situação nossa vem de muito tempo, desde a primeira revelação, né? Onde que Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, né? Da lei divina. E aí uma delas é honrar pai e mãe.
honrar pai e mãe, às vezes a gente acha que é só respeitar. E vai muito mais além do que honrar pai e mãe. Mas como que eu vou honrar pai e mãe só aqui na reencarnação, nessa de hoje? Meu pai e minha mãe já partiram. Mas e o legado que eles deixaram para mim? E os irmãos que eles deixaram para mim, carnais? E os parentes que eles deixaram para mim, carnais? Então isso é honrar. Honrar o que eles deixaram para mim. E só a importância de um espírito vir à Terra e conceder que nós, como filhos, renascemos de novo para poder progredir, já é uma bênção tamanha. Então nós temos que respeitar todos, porque hoje eu sou mãe, mas eu também sou filha. Entendeu? Então, quer dizer, vocês também, hoje é pai, é mãe, mas também são filhos. Então não existe essa hierarquia para Deus. Isso são títulos que nós precisamos aqui para a gente saber a nossa missão. Mas a missão comum de todas é qual? Amar. Simplesmente amar. Independente qual situação eu estou. Quantas famílias que a gente vê aí que é o irmão mais velho, que é o pai e a mãe? Quantas vezes a gente vê e percebe a criança dando conselho para o pai e a mãe? E a gente vê quantas famílias onde que o pai e a mãe sofrem pelos filhos que não dão resultado ou vice-versa. Então não é título, não é nome, é simplesmente as atitudes, é o proceder com a lei do amor. Na segunda revelação veio Jesus, né, trazendo a lei do amor, assumindo todos os 10 mandamentos, transformando em um só, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então, dizendo aí, ele falou que está aí toda a lei dos profetas. Jesus nos fala isso. E aí depois vem a terceira lei, que é o nosso Consolador prometido. Que vem falar do quê? Da doutrina dos Espíritos, né, que vem trazer para nós o Consolador prometido. E aí nós temos um outro processo que, para a gente entender, vivenciar a família corporal e a família universal, não temos outra saída. Não existe. Por quê? E é uma coisa que está muito difícil hoje, porque o espírita, ele às vezes, ou ele não tem tempo, não tem condições, ou às vezes deixa para depois, falar depois eu faço isso, que é saber os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Esses fundamentos da doutrina dos Espíritos, gente, é a base, é o caminho que a doutrina dos Espíritos Consolador prometido por Jesus, que não é nada mais, nada menos que Jesus retornando com os Espíritos de luz, trazendo para nós a sua mensagem, que ele mesmo disse, que ele disse que não iria nos deixar, e prometeu que iria trazer um Consolador prometido, e que esse nos revelaria tudo o que ele ensinou com mais compreensão. Coisas que a gente não podia compreender naquela época, ele iria trazer esse Consolador que iria abrir os nossos olhos e nós iríamos entender pelo Espírito. E aí vem a doutrina dos Espíritos com os seus fundamentos. Eu não vou falar de cada um porque não tem como, mas vocês vão buscar dentro de vocês a ligação de cada item em relação à família. Porque não tem outro caminho. Nós temos que saber esses fundamentos e aplicá-los em nossa vida, na família, onde que a gente estiver. Família doméstica, família trabalho, família passeio, família trânsito, família do vizinho, onde estiver, somos todos família. E aí começa primeiramente com Deus. E tem família que fica erguida sem Deus? Jesus, nosso modelo e guia. Qual família que sobrevive sem Jesus? Espírito, respeitar o nosso espírito, acreditar que somos espíritos imortais e que nós estamos aqui ligados
Independente da nossa religião, nós sabemos que nós somos espíritos. E a doutrina vem reforçar que somos espíritos imortais. Perispírito, então esse, que nós sabemos que ali está gravado tudo o que nós somos, até nesse momento agora. Tudo o que nós fomos e somos. Nós estamos aqui na melhor forma nossa. O nosso perispírito é o registro de toda a nossa existência, né? A evolução, eu olhar para o meu irmão com caridade e saber que ele é um espírito que está em evolução como eu. Livre-arbítrio, o respeito que eu tenho que ter pelo outro. Causa e efeito, eu saber que o que eu faço aqui agora, eu vou colher amanhã. O que eu faço na minha família, ou eu estou plantando ou eu estou colhendo. Basta analisar o que está acontecendo na sua casa. Ou você está no seu processo de plantio, ou você já está no processo da colheita. Mas que é fato é, algo você fez, de bom ou de ruim. A reencarnação. Hoje eu sou mãe, amanhã eu posso ser filha do meu esposo, posso ser filha da minha filha, posso ser neta, posso ser um vizinho, posso ser aquele que quando estiver passando por um pedaço da sua vida já, eu vou ser colocada ali para ajudá-lo de uma forma ou de outra. Então eu não sei como eu vou vir na minha outra reencarnação como família. Pluralidade dos mundos. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar em qual órbita, Pai? Nós sabemos que não existe só esse planeta Terra de prova e expiação. Eu posso estar aqui com vocês, mas na minha próxima eu estarei com outros. Então acreditar que nós não somos únicos perante Deus. Imortalidade da alma. Gente, isso é fundamental. Acreditarmos que somos espíritos imortais, que eu estou convivendo com o meu irmão, que é espírito imortal. Imagine quando nós nos tornarmos coração puro, e eu estiver lá orbitando diante de Deus, e eu chegar lá, Angélica, eu vou te usar como exemplo. Olhei lá e vi, Angélica, você aqui? E eu que pensei que nunca te encontrar, você lembra quando eu te persegui? E você está aqui, ou lembra aquela vez que você fez aquela maldade comigo? Evoluímos, gente. É lei. É lei. Vamos nos encontrar. Imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais. Isso é muito, mas muito importante. Eu saber que eu vou encontrar com meu irmão nesse mundo de meu Deus como família. Então não tem como fugir. O plano espiritual, a interferência dessa família, a nossa intuição, a mediunidade, a providência divina que traz, que nós sabemos que na natureza tem nossos irmãos estagiando, nos ajudando, né? Isso a gente vai ter aqui nas influências do Espírito, né? Em nossas vidas. A mediunidade, que é esse contato, e a ação dos Espíritos na natureza. Então não tem como a gente conviver em família sem não entender, compreender e ter fé nesses fundamentos da doutrina dos Espíritos. E aí, para completar mais ainda esses fundamentos, eu convido a vocês a ir na parte terceira dos livros dos Espíritos, nas partes das leis morais, que vão nos fortalecer a vivenciar isso aqui. Então, isso aqui é cartilha para nós, espíritos que queremos transformar. São as leis morais e os fundamentos da doutrina dos espíritos. A nossa base. Toda a codificação é bacana e nos ajuda muito, mas para entender a codificação, nós precisamos primeiro adquirir isso aqui no nosso processo de crescimento. E dentro dessas leis morais, existe uma que para mim também fundamenta todas as outras, que é a 11ª, Lei da Justiça, Amor e Caridade, que é o que vem fazer o espírito progredir. Não é uma lei com 3, lei de justiça, lei de amor, lei de caridade. Não, ela é uma, lei de justiça, amor e caridade. Esse é o nosso processo. Não tem como eu amar se eu não for justo. Não tem como eu ser justo sem eu não amar.
Não tem como eu ser caridoso se eu não amar. Não tem como eu ser caridoso se eu não for justo. Então nós temos que buscar isso aí dentro de nós. E aí nós temos lá no livro Renúncia, né, o padre Damiano e Alcione, que nos ensina como a gente buscar esse entendimento dos fundamentos da doutrina e das leis morais e colocar em nossa vida. Aí ele nos convida a conhecer, a estudar essas leis, a buscar esse conhecimento. Depois que a gente lê, a gente meditar. Por que meditar? Porque nós somos seres inteligentes. A inteligência é atributo do Espírito. Não existe nenhum espírito que não tenha condições de entender quando ele busca. A inteligência é nossa, é um presente de Deus para nós. Não existe, eu sou burra. Não. Alguma coisa está te perturbando e não está deixando você usar a sua inteligência. A inteligência é um atributo do Espírito. Basta ele querer. Por isso que nós estamos interligados. A família espiritual e a família consanguínea. E Jesus nos disse: batei e a porta vos abrirá, buscais e achareis. Né? Então, ou seja, vá conhecer. Se você busca conhecer, a sua inteligência vai florar, porque você vai conseguir, através da meditação, da busca do intelecto. E aí vai passar para o sentimento, o sentir. Lembra lá da lei do amor? Através do sentimento. Então, essa ligação intelecto e sentimento é uma ponte que não para de correr. Nós temos que entender e sentir. Depois que nós sentimos, nós vamos vivenciar. E vivenciar naturalmente. Quando você percebe, você já não é mais aquela Regina que perturbava, que dava trabalho para o pai ou para a mãe. Eu não sou mais aquela Regina que perturbava com o meu irmão, que não era compartilhava com os meus irmãos. E assim a gente vai vendo. Eu não sou aquela Regina que perturbava no trânsito, o meu irmão que estava no trânsito, ou na minha área de trabalho. Então nós vamos fazer esse processo. E aí tem um outro meio também, né, que Santo Agostinho vem nos falar, que está no Livro dos Espíritos, na questão 919, que ele nos convida a conhecer a nós mesmos. Então, quando a gente passa a conhecer a nós mesmos, a saber das minhas imperfeições, eu vou olhar para o meu irmão, eu vou olhar para a minha família e vou perceber que não existe nada de errado. Não tem nada de errado. Eu estou com a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. O que eu vejo no meu irmão é o que eu preciso. O que eu vejo na minha família, que eu condeno hoje, às vezes eu fico revoltada com a minha família, pode passar anos, mas lá no final você vai refletir e você vai ver que você é igualzinho o seu pai, sua mãe, seu irmão. Porque nós somos espíritos afins. Nós agregamos através das nossas afinidades. E nós viemos em grupo para um ajudar o outro. Então eu posso ter uma melhoria um pouquinho em uma área, mas a outra eu sou deficiente. O meu irmão que já está melhorzinho na minha deficiência, ele vem para me ajudar e eu ajudá-lo. É troca, é compartilhar, é ajuda mútua. Então isso é viver em família, né? E aí, conhecendo essas leis, buscando conhecer a nós mesmos, nós vamos continuar a trabalhar a nós mesmos, né? E a trabalhar o nosso irmão, que é missão nossa, como cristão, né? Como família. E aí, Santo Agostinho, né? Lá no capítulo, no item, deixa eu olhar aqui, no capítulo 14, ele vem trazendo para nós uma situação onde que fala que nós somos ingratos. Sim, realmente somos ingratos. Nós não aceitamos, nós achamos que nós somos o bambambam, o melhor da história. Eu não sou a ovelha negra da minha família, é o meu irmão que me provoca. Eu só reajo de acordo com a reação dele. Ah, meu pai e minha mãe eram obrigados a fazer isso comigo, para mim, e não fizeram. Eu sou assim porque eu tive uma infância assada. E a gente começa a colocar desculpas na nossa vida,
Começamos a colocar máscaras em nossa vida, acusando a família que nós viemos renascer através da reencarnação. E não é verdade. É um grupo de espíritos que concordam e fazem um planejamento de vir e crescer junto, ajudando mutuamente. E aí a gente começa a colocar isso. Então essa ingratidão, ela bate dentro do nosso peito e nos deixa cego, não nos deixa olhar com os olhos do Espírito. E aí eu convido a vocês, a partir desse momento, através de Santo Agostinho, que eu vou falar aqui mais, a começar a olhar para o ser que está ao seu lado, independente de qual título que ele leva, né, porque ele é seu irmão em Jesus, nós somos uma família universal, a olhar como espírito e não como carne, e não como posição social. Porque a doutrina nos deixa bem claro que o nosso progresso espiritual, nós vamos deixando de existir corporalmente. Nosso corpo vai desfazendo. Quanto mais eu galgo o meu progresso, mais sutil fica a minha matéria. E lá no Livro dos Espíritos fala que quando a gente estiver com o coração puro, nós somos tão sutil, tão sutil, tão sutil, que nem percebemos, não vamos nem perceber. Então, à medida que nós vamos trabalhando a lei de amor em nós e deixando refletir no nosso próximo, nós vamos desfazendo dessa matéria densa. E aí nós vamos começar a olhar o nosso irmão como esse espírito sem matéria, que nós vamos encontrar um dia na erraticidade, orbitando diante do Pai. Então, a gente vai olhar, porque se eu começo a olhar o que o outro tem, o que o outro fez ou deixou de fazer, eu nunca vou conseguir aplicar a lei do amor. Eu posso decorar os fundamentos da doutrina dos Espíritos, eu posso decorar as leis divinas, as leis naturais, mas eu não vou conseguir colocar em prática. Por isso que nós temos que deixar o sentimento, o nosso raciocínio e o sentimento trabalhar junto e aplicar com a lei do amor, olhando para o outro como nosso irmão, espírito imortal. Aí, com isso, eu tenho que buscar os conhecimentos de Jesus, né? Através disso aí. A lei de amor, justiça e caridade. Né? E essa lei de amor, justiça e caridade, ela nos traz o lema da doutrina dos Espíritos, que é a caridade. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão dos pecados. Coisa mais difícil de fazer. Eu aceitar o outro como ele é. Eu ser bom para com todos. E eu perdoar. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. E isso nos impede o nosso processo reencarnatório em família de crescimento. E é por isso que nós vamos nesse vai e vem, nesse vai e vem. Então, precisamos mudar esse nosso conceito, precisamos mudar esse processo nosso e começar a olhar o outro como um espírito imortal. E deixar de ver a matéria, seja física ou seja, né, de bens materiais. Olhar para ele com os olhos do Espírito. Ouvir com os ouvidos do Espírito. Fazer a caridade como Jesus nos ensinou. Esse é o processo. Aí vem falando aqui da família Santo Agostinho, que nós conhecemos dentro da nossa família aquele espírito que já vem com deficiências ou com qualidades também, né? E nós já conseguimos observar isso. E o nosso processo não é de abandonar, é de ajudar. Porque se eu consigo ver nas minhas crianças, no ser que entra, no meu adolescente, no meu jovem, ou no meu pai ou na minha mãe, eu consigo ver essas mazelas, você pode ter certeza que você precisa trabalhar elas primeiramente em você. Porque você reflete no seu irmão. Se você está ali, você precisa colocar essa lei de justiça, amor e caridade e observar que aquilo vem ali primeiramente para o seu crescimento espiritual. E você crescendo, você vai ajudar o seu irmão a crescer. Então esse reflexo é mútuo.
não tem como. Então, depende de nós. O que eu estou fazendo com o meu irmão? O que eu estou fazendo com meu pai, com minha mãe, com meu primo, com meu avô, com minha avó? Né? Ou com meu vizinho? Né? Então, e Santo Agostinho começa a falar para nós que quando vem esses espíritos difíceis em nossa família, você pode ter certeza que você foi capacitado para poder aguentar a prova. Você pode ter certeza que a providência divina já foi providenciada para que tudo corra bem. Por quê? Vou voltar a repetir. Nós temos a interferência espiritual. Nós somos capacitados e Deus, segundo a reencarnação, não dá para nós um fardo mais pesado que nós não aguentamos. E além disso, Jesus nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Ele fala para a gente. Então, ou seja, se você está com alguma situação que você se encontra e acha difícil, busque Jesus, que é nosso modelo e guia. E nós demos aqui a situação, através da luz da doutrina dos Espíritos, através das leis naturais. Jesus está lá nos guiando. E aí ele fala para a gente aprender, deixar de ser ingrato, a gente aprender a agradecer. Agradecer porque ele, né, Jesus, nos prometeu esse Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, e ela vem nos trazendo um lema que não teria outro melhor, que é fora da caridade não há salvação. Então, quando eu faço algo para algum irmão, eu estou fazendo primeiramente para mim, porque a cada qual a sua obra. Então, não espere do seu irmão, não espere do seu pai, não espere da sua mãe, nada em troca. No seu fazer, a sua atitude, a sua ação, já vem o retorno para você. E você consegue ver aqui e agora. Não é depois que você parte. Você vê lá na frente no irmão, você vê uma hora que você sai e passeia, você começa a colher os seus frutos aqui e agora. Não precisa, né, de você desencarnar para que isso aconteça. E ele fala que também permite, né, esses espíritos atrasados adentrar dentro do nosso lar para que nós possamos ter condições de praticar a nossa missão de família e de espíritos imortais caridosos. Então é a nossa oportunidade. E aí Santo Agostinho fala para a gente assim: Deus permite que os espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para ir aurir conselhos e bons exemplos no interesse do seu adiantamento. Eles causam às vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que em seu turno poderão salvá-los de outros. Então, ou seja, é uma troca. Hoje eu salvo, amanhã eu que você salva. Hoje sou eu que contribuo com a minha família, amanhã é a minha família que vai contribuir comigo. Então é nesse processo, irmãos, que nós vamos conseguir galgar o nosso progresso espiritual. E não deixando, finalizando aqui pra gente, nós vamos buscar a parábola do filho pródigo, que fala que é muito boa para a gente refletir. A gente sempre fala do filho pródigo, aquele ruim, aquele que saiu, que quis a herança, que foi para o mundo, e é muito bonito quando ele volta e que ele é recuperado. Mas nós esquecemos que eram dois irmãos. E existia aquele irmão que estava dentro do lar, que fazia tudo bonitinho, como a sociedade, como a nossa sociedade humana manda, dentro dos parâmetros das leis, mas foi ele que não entendeu, que crucificou o seu pai, quando o pai, de braços abertos, acolheu o filho pródigo. Então, qual filho eu estou sendo? Qual filho? Quem eu estou? Como eu estou recepcionando aquele que o pai me confiou? Mas, Regina, eu não sou pai, eu não sou mãe.
Mas com certeza você tem um irmão, você tem uma irmã, você tem um companheiro de trabalho, você tem um sobrinho, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um avô, você tem uma avó, você tem um vizinho. Ou seja, a nossa família consanguínea, ela é simplesmente um processo para que a gente possa exercitar, trabalhar, executar a lei de amor, justiça e caridade, em prol do nosso progresso espiritual, ajudando mutuamente a nós e os nossos irmãos. Então, esse é o processo, meus irmãos. Que nós possamos sair daqui hoje, abençoados, agradecidos a Deus pela família que nós temos hoje, pela oportunidade da reencarnação que nós temos hoje, pelo progresso que nós estamos tendo, a oportunidade à luz dessa doutrina maravilhosa, que nos consola, que nos ajuda, que nos fortalece na nossa caminhada. E é como irmãos cristãos, sabendo que nós somos espíritos imortais, e independente de qualquer prova que venha a nós, que nós confiemos no nosso modelo e guia, Jesus, que Ele vai nos dar todas as orientações através do que o Evangelho diz. E a codificação kardeciana está aqui para nos auxiliar através dos nossos irmãos. Agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe e nos proteja e que estejamos sempre juntos, né, nessa energia salutar, para que a família universal possa triunfar e um dia todos nós orbitaremos junto ao Pai. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.